Entenderam? Então, quando me fazem esta pergunta, se eu devo sacrificar a minha família pela obra de Deus, e até quando eu devo sacrificar a minha família, o casamento, pela obra de Deus. Aí a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: mas na família, cuidar dos filhos também não é obra de Deus? A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, esse é o emaranhado que há na cabeça de muitos crentes. Quando Martinho Lutero resgatou para a igreja a ideia do sacerdócio universal dos crentes, esta ideia bíblica, que cada crente é um sacerdote. Você, minha irmã, é uma sacerdotisa, e cada sacerdote vai exercer o ministério que Deus lhe confiou na vocação que foi chamado. Entende? Então, o médico, o dentista, o gari, o frentista lá no posto de gasolina, o advogado, o juiz, o pedagogo, a pedagoga, a professora, cada um vai exercer o ministério lá, na sua vocação. E eu estou vendo alguns hoje que tem um apelo na igreja quando vem um pastor famoso, um missionário vem de fora e há todo um quebrantamento da igreja. Aí de repente, aquela pessoa que é um médico, é um fisioterapeuta, é um psicólogo, é um advogado, aí emocionado ou emocionada com apelo, aí procura o pastor e fala assim: pastor, eu quero fazer um seminário, eu quero ir para o seminário para que eu possa entrar no ministério. Ora, mas a pessoa já está no ministério. E aí nós vimos pessoas que abandonaram as suas profissões, a vocação, o chamado de Deus para ela, naquela área dela, abandonam, se tornam pastores frustrados, esmagados por dentro, porque eles deveriam ser o que eram: advogado, dentista, o médico, a não ser que Deus chame mesmo para abandonar tudo para que exerça o ministério da palavra. Por exemplo, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande mestre que abandonou a medicina para teve o chamado de Deus para ser pastor e se tornou um mestre. Claro, estou entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando alguém me faz essa pergunta, e esses dias eu falei com a irmã, você precisa de ir menos na igreja e ficar mais na sua casa para cuidar dos seus filhos, para cuidar da casa, já que você não tem um trabalho fora. Então, esta é a questão. Você pode exercer o ministério lá na empresa, você como militar. Mas o que acontece hoje? Você chega em alguma igreja, você vê ali mais obreiros que foram levantados. Nós estamos tropeçando hoje em pastores, em pastoras, porque da Ibope se tornou vaidade ser pastor, ser pastora. Entende? Aí você chega lá e parece que se torna uma autoexpiação. Tem pastor que fala assim: olha, eu vou te levantar como obreiro, eu vou te levantar como obreira. E eu desafio a você, não aceite não. Aí você pode falar para o seu pastor: mas por que isso? Muitos pastores fazem isso para segurar o membro na igreja. Gente, eu entendo a igreja, presta atenção, eu entendo a igreja como um local onde os crentes vão ali, primeiro, para adorarem a Deus como corpo de Cristo. Aquela comunidade ali, vão ali para adorar, para louvarem ao Senhor. Isso é importante. Segundo lugar, eles vão ali para serem equipados. É o que a Bíblia fala em Efésios, sobre
os ministérios que Deus confiou aos apóstolos, aos profetas, aos pastores, aos evangelistas, aos mestres, para equiparem os santos. Então os crentes vão ali para a escola bíblica dominical, para um culto, para serem edificados, para crescerem, para serem equipados, para exercerem o ministério que Deus lhes confiou, na profissão que Deus, na vocação que Deus despertou neles. Então lá está o médico, que ele vai ser aprimorado na palavra para chegar lá naquele hospital, naquela clínica, e além dele estar ajudando o próximo com a profissão, com a vocação que Deus o habilitou, ele vai aproveitar ali para poder, nesse ministério, dentro da vocação, para falar do amor de Jesus, para pregar a palavra, e ali ele vai, juntamente com os professores, educadores, advogados, para serem equipados. Nem todos foram chamados para serem líderes entre o povo. Aí, veja bem, em terceiro lugar, eu creio que a igreja, aquela comunidade ali, é uma comunidade terapêutica. Tem muitos irmãos que vieram de uma vida de pecado, têm as suas desordens emocionais, e que na igreja é o lugar, essa comunidade terapêutica, onde a pessoa vai ouvindo ali a palavra, vai estudando, vai sendo curada das suas idiosincrasias, das suas mazelas. Então nem todos são pastores. Irmão, irmã, por que você aceitou ser ordenada pastora, pastor? Sendo que você poderia ser uma psicóloga, um psicólogo como você já era, um médico, dedicar como um advogado. Onde é o ministério seu? O ministério seu como professora está lá na escola, para cuidar daqueles alunos, para ser um mestre, para poder instruir aquelas pessoas, além das matérias aí, podemos dizer, seculares, instruí-los também, ministrando a palavra, socorrendo-os, orando com eles. Você é diretor, estão entendendo? Por isso nós estamos vendo hoje um problema. Eu volto a dizer, você tropeça hoje em pastores e pastoras. Aí nós vimos uma igreja inchada, um povo imaturo. Se você tem o chamado para o pastorado, exerce, esmere-se em se preparar melhor para equipar o povo, para ser uma mulher bem preparada, um homem bem preparado. Mas veja bem, você já está no ministério. Você já está no ministério como delegado de polícia, como um policial civil, como um policial militar. Você já está no ministério como psicóloga. Aí eu estou vendo alguns caindo nesta vaidade e até diria tentação de quererem serem pastores. Serem pastores. E poderiam exercer a profissão, a vocação que Deus lhes confiou. Entende?